Olá a todos, esse é o Greenper Talks de junho e no bate-papo de hoje eu convido o Silvio Castro para fazer um overview do cenário macro e contar um pouco mais como está a nossa visão aí para os próximos meses. Obrigado, Silvio. João, boa tarde a todos. Bom, a gente segue com uma cabeça muito parecida ao longo desses últimos meses. A estratégia, pensando no big picture, no longo prazo, ela mudou muito pouco. O que muda bastante são os ruídos de curto prazo que permitem, muitas vezes, você aumentar ou não uma determinada posição. Qual é essa visão nossa de longo prazo? A gente segue com a cabeça que a última década, a gente, como humanidade, a gente optou por colocar muito pouco investimento em recursos naturais, que permitiria um cenário de crescimento de longo prazo desinflacionário, e a gente optou por focar em estratégias que tinham um crescimento aparentemente exponencial via efeito rede, onde esse caixa que seria investido em infraestrutura, ele foi, de certa forma, consumido, o que a gente chama de cash burn, né? Queimado, para gerar esse efeito rede em business que são conhecidos como exponenciais. Né? Bom, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque ao longo da última década, por uma combinação de a demanda muito baixa após a grande crise financeira de 2009 e a oferta de commodities relativamente alta pelos investimentos feitos na década de 2000, permitiu que a gente tivesse um crescimento nos primeiros 5 anos da década passada sem muito medo de inflação. Além disso, a gente tinha os bancos centrais podendo trabalhar com uma política de juros muito baixa, porque do outro lado, os governos estavam fazendo políticas fiscais mais apertadas. Essa era a grande tônica da década passada. Bom, no meio da década passada, esse buraco entre a oferta e a demanda ele começou a ser preenchido. Só que aí a gente dá uma baita sorte, que são os Estados Unidos enfiando mais 7 milhões de barris de petróleo por dia na economia mundial. Isso deprime o preço das commodities energéticas e, por consequência, o custo de produção e de transporte de praticamente tudo no mundo. Junto com um cenário que foi particularmente benéfico para as commodities agrícolas, a gente chega numa combinação de inflação muito baixa ao longo da década passada inteira, retornos em cima do capital muito baixo para os produtores de commodities e pouco investimento na classe. Bom, passados 8 anos, pelo menos, de um cenário horroroso para esses produtores de commodities e de uma queda relativamente grande, inclusive na quantidade de participantes, porque várias dessas empresas ficaram pelo caminho com problemas de crédito, a gente chega agora nesse momento pós-pandemia, onde você tem uma dificuldade inicial de coordenar as cadeias de produção no mundo e, ao mesmo tempo, você tem uma demanda enorme, reprimida, seja por serviços ou por bens, como a gente viu ao longo de 2021. Soma-se a isso o fato da falta de capex, né, de investimento da última década, agora está sendo a semente para essa década de dificuldade de atender a esse crescimento da demanda, seja no mundo desenvolvido, mas especialmente no mundo emergente, e a gente caminha para um cenário que, na nossa opinião, vai ser muito mais desafiador para os bancos centrais. A gente não tem mais os governos com muito pudor para fazer uma política fiscal apertada, muito pelo contrário, no Ocidente o que a gente tem visto é o contrário. A gente tem, como eu falei para vocês, as commodities muito mais apertadas em termos de estoque e de oferta versus a demanda do que a gente viu na década passada, e um cenário de mercado de trabalho também mais afetado. Existe no mundo desenvolvido hoje em dia uma abertura muito menor a receber trabalhadores de outras localidades para preencher essas vagas que estão disponíveis, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. E essa combinação toda vai colocar os bancos centrais numa situação muito mais difícil, porque se de um lado eles vão ver muitas vezes excessos nos mercados que precisam, de certa forma, ser contidos, ou, eventualmente, uma dificuldade de crescimento que seria endereçada no cenário de inflação baixa
via uma política monetária frouxa, dessa vez eles não têm essa flexibilidade porque a inflação está machucando demais. Bom, nesse contexto, que na nossa opinião não é tão conjuntural, tão temporário assim, ele tende a ficar com a gente por mais tempo, a gente imagina que as posições mais vencedoras vão ser compra direto às commodities, que vão seguir com esse imbalance de oferta e demanda, coloca dinheiro para rodar em países que vão ver melhoras na sua conta corrente, nas suas transações comerciais e eventualmente vão receber mais capital estrangeiro para investir, porque são produtores de commodities, fica vendido em compradores de commodities, porque o que a gente vai ver vai ser uma melhora nas transações correntes para os produtores de commodities e uma deterioração para os compradores de commodities, nesse cenário onde vai custar mais caro a produção. Além disso, países que já estão mais avançados no ciclo de aperto de política monetária, faz mais sentido você estar aplicado e faz muito menos sentido você estar aplicado, eventualmente tem que estar tomado, em países que ainda estão numa fase mais inicial desse processo. Esse trade, na nossa opinião, já andou bastante, já parece muito menos atraente do que ele foi no passado. O trade das moedas e o trade das commodities parece ainda muito mais interessante. Nesse contexto, a gente continua gostando de petróleo, a gente continua gostando de urânio, a gente gosta das produtoras de petróleo, seja a cadeia integrada, seja exploração e produção. A gente gosta de papéis indexados à inflação no Brasil. A gente não gosta de títulos governamentais no mundo desenvolvido. A gente tem operado entre zerado e tomado nos outros países. E a gente gosta de bonds das empresas da América Latina, porque nesse contexto de recursos naturais em alta, a América Latina tende a se destacar em relação aos outros emergentes. Então, e dado que o nível de taxa, seja em moeda local, seja em moeda forte, está muito alto, parece fazer sentido esse carrego. Bom, caminhando para a parte de renda variável, na nossa opinião, o que pode estragar esse cenário forte para as commodities, que seria muito benéfico para países como o Brasil, por exemplo? Se a gente tiver um cenário de recessão global, antecipando para esse ano de 2022. A gente acha isso muito improvável ainda. A gente tem que lembrar que o mercado de trabalho ele vai enfraquecer nos Estados Unidos, mas ele está vindo de um patamar muito forte. O balanço das empresas e das famílias, é óbvio que ele vai deteriorar ao longo do segundo semestre, mas até aí nenhuma novidade. O que importa é que o ponto de partida também é alto. Agora, e a política monetária, ela está começando a virar contracionista, mas ela ainda está longe de ser verdadeiramente contracionista. Então, nesse contexto, na nossa cabeça, é muito provável que a gente não tenha um cenário de recessão nesse ano de 2022. De qualquer forma, se a gente tiver um cenário ao longo dos próximos 12 meses de enfraquecimento muito forte da atividade, isso vai bater na demanda, vai derrubar o preço das commodities, vai piorar as nossas relações comerciais, vai tornar o real uma moeda mais fraca. Como que a gente tenta se proteger disso? A gente tem algumas posições, seja em high yield nos Estados Unidos, seja em bolsa global, mas mais focada em economias desenvolvidas, que vem com um patamar de valuation, pensando aí em relação preço-lucro, valor de empresa sobre o EBITDA, são bolsas que se beneficiaram muito do cenário anterior, da década passada. Então, se o cenário agora é muito diferente da década passada, é quase que o oposto, não faz sentido apostar que são as mesmas empresas que vão se beneficiar da mesma forma. Então, a gente tem algumas posições de hedge, que são basicamente compra de seguros, para que se a bolsa lá fora venha a cair, ou os high yields lá fora venham a cair, a gente acaba tendo ganhos que protegem, ou pelo menos compensam parte das perdas que a gente teria no book de moedas, no book de commodities, no book de produtoras de commodities, que a gente também carrega dentro dos nossos fundos. Por fim, tem alguns outros trades que se assemelham com esse trade de LTNB, que a gente gosta. Então, por exemplo, tem alguns setores da bolsa, seja a parte de utilities, seja a parte de shopping centers, que definitivamente rodam a IPCA mais um carrego bastante interessante em termos reais, então a gente carrega esse tipo de posição, mas, de novo, o que pode atrapalhar um trade como esse? É se a gente tiver uma queda um pouco mais forte de atividade.
Então, a gente encontra setores que têm um nível de valuation mais caro e que se prejudicariam bastante caso isso venha acontecer. Então, a gente tem tomado muito cuidado com o consumo discricionário, por exemplo, como uma parte de proteção para poder carregar essas posições em shopping center, por exemplo. Então, com isso, para a gente concluir, a gente segue achando que esse cenário de superciclo de commodities, ele se perpetua pela falta de investimento e pela dificuldade de você coordenar as sociedades para aceitar a necessidade da gente fazer esses investimentos, seja em metais, para a gente fazer uma transição energética, seja aceitar a solução da energia nuclear, seja manter a oferta de combustíveis fósseis até que essa transição energética aconteça. Enquanto a gente tiver essa dificuldade de coordenação, junto com um cenário conturbado do ponto de vista geopolítico, para a gente, esse cenário ele se perpetua. Se isso é verdade, as últimas vezes que esse cenário se perpetuou, foi muito interessante para produtores de commodities como nós. Então, a nossa moeda tende a se fortalecer, especialmente no cenário de diferencial de juros muito alto a favor do Brasil. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com a potencial fraqueza da atividade global. Para isso, a gente está colocando algumas defesas em mercados acionários internacionais. Com isso, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade desse bate-papo, a confiança de vocês no nosso trabalho e desejar um ótimo mês de junho para todos. Obrigado a todo, pessoal. Um bom mês a todos.